TV Comunitária do Rio de Janeiro, com seu núcleo Educação e Cultura, cobrindo aqui mais um evento da Academia de Letras e Artes da Zona Oeste, nesse dia 27, sábado de abril de 2024. Então, venha conosco para a gente saborear desse evento cultural, desse evento artístico que merece ser, sobretudo, prestigiado. O confrade e as confreiras serão empossados na primeira Academia de Letras e Artes da Zona Oeste do Rio de Janeiro, fundada em 26 de maio de 2021, em meio à pandemia de Covid-19. Nós somos uma associação civil cultural sem fins lucrativos que tem como objetivos congregar intelectuais, jornalistas, atores, artistas plásticos, poetas, músicos, compositores e escritores, sem distinção de raça, crença, religião e política, que tenham interesse em fomentar a cultura sob os mais variados aspectos. Bom dia a todos. Senhor Deus, fonte de tudo o que existe, agradecemos pela vida, pelo chão que nos recebe e pelo teto que nos abriga. Temos tanto a agradecer. Agradecemos o dom da palavra, a capacidade de expressar sentimentos, emoções, denúncia e louvor a Ti. Que possamos sentir gratidão por cada dia em que, ao amanhecer, somos presenteados com esperança. O sonho nos agasalha o coração, nos levando a olhar para o céu e honrar a dignidade de sermos chamados de filhos. E assim, como filhos, também pedimos saúde, harmonia para os nossos lares, muita paz para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para toda a humanidade. Sejam bem-vindos os novos acadêmicos e, com a graça de Deus, vamos começar a nossa cerimônia. Registramos e agradecemos ainda a presença dos demais convidados que aqui estão. A Rainha da Vida Feliz, Maristela Joseph, os convidados e familiares e amigos do Antônio Fonseca, a mãe da Silvia Fernandes, a senhora Sônia Fernandes, os familiares da Dilma Barroso, o senhor Aristides, que está participando online, e os convidados do Francisco Soriano, que é o senhor Max. Redator da agência MPM Propaganda e do jornal Folha da Manhã. Ficou conhecido por tratar de assuntos variados, como esportes, literatura, cinema, ou seja, questões do cotidiano. Seu primeiro livro, escrito em 1973, O Popular, que foi uma obra de crônicas, em 75 publicou A Grande Mulher Nua e escreveu semanalmente para o Jornal do Brasil, além de voltar ao Zero Hora, 6 anos depois, publicou Edmord e outras histórias, e criou um de seus personagens mais famosos. Seus próximos sucessos seriam O Analista de Bagé, de 1981, A Velhinha de Taubaté, de 83, e Comédias da Vida Pública. Ele seguiu publicando crônicas e contos em jornais e livros, novelas, romances, cartoons e quadrinhos, com adaptações para a televisão. As obras de Luiz Fernando Veríssimo têm alcançado milhões de exemplares vendidos e traduções para mais de 15 países. Isso é importante, né? Um escritor brasileiro, ele ter a sua obra traduzida em outros idiomas. Isso é importante. Isso valoriza nosso acervo, vamos dizer assim. Cumprimento a mesa na figura da minha querida, respeitável professora Ieda, em nome das
saúde todas as damas presentes e cumprimento todos os cavalheiros na figura aí do meu padrinho, que é o Moraes do Acordeon, esse grande artista, em todos os aspectos, apresentador, comunicador, diretor também comigo na TV Comunitária do Rio de Janeiro, que estará fazendo também, está fazendo a cobertura e também irá reproduzir esse ato aqui. Cada vez que vai ao ar, 40 mil cariocas estarão vendo. Então isso é a razão da gente ser também na TV Comunitária, que é exatamente promover cultura. E esse núcleo que a gente tem lá chama-se Educação e Cultura, tem tudo a ver. Desejo saudar o orador que me antecedeu pela sua brilhante apresentação. E eu, como franciscano, eu quero dizer que eu sou aqui o menor de todos. Não sou propriamente ordenado, mas sou um católico praticante, na medida do possível, meus 80 anos. Eu quero falar sobre o Graciliano Ramos, mas para a gente entrar no clima, eu prefiro mudar um pouquinho a ordem e falar 5 frases dele, para a gente ver quem foi esse imenso, grandioso, genial escritor brasileiro do modernismo. O Graciliano Ramos, como Cristo, não cursou nenhuma faculdade, nem no nível médio, concluiu, mas era professor de português, falava vários idiomas, era um autodidata, e como eu citava aqui, a meu ver, o maior escritor da língua portuguesa. Ele não morava na capital, não tinha visibilidade de um Machado de Assis, de onde ele também bebeu na fonte. A gente vê, por exemplo, que na obra São Bernardo dele, ele se inspira muito em Machado de Assis, em Dom Casmurro. Ambos os livros, que consta também, foi filme, né? Produziram filme, foram argumentos de grandes filmes. E também ele, que era universal, tradutor de vários idiomas, inclusive sobretudo inglês, ele tem alguma coisa, algumas pinceladas que a gente sente em Dostoiévski, porque ele foi preso político e por quase um ano aqui na colônia correcional da Ilha Grande, e Dostoiévski também foi preso político na época dos czares, né? A gente falava aqui, quase que no orador que me antecedeu, falava que a gente se sente tiranizado, né? Quando a gente não pode se expressar. Augusto Boal diz assim: o oprimido é aquele que tem o desejo e não consegue realizar. Então, Chiquinha da Silva era feliz, ela tinha um marido rico, mas não deixava ela tocar piano à noite nas boates. Aquilo era o prazer dela, era o sonho dela. Então, o ciúmes, né, que está presente também em Machado de Assis, em Dom Casmurro, e está presente também em São Bernardo, que matou os seus amores, movidos por um sentimento até de inferioridade, que é o ciúme. Né? Então, 5 frases para a gente entrar agora, vamos mergulhar, vamos sentir quem é Graciliano Ramos, vamos viver esse personagem, esse escritor, esse criador de também personagem. Ele tinha uma linguagem extremamente seca, objetiva, substantiva, não gostava de adjetivos, e essa frase aqui é um receituário de que deva ser a maneira que a gente escreva. Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas que fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer, colocam o anil, ensaboam e torcem 1, 2 vezes, depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão, batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar no pano uma só gota do pano. Somente depois de feito isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois,
para quem se mete a escrever, deve fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como um falso. A palavra foi feita para dizer. Outra frase dele. Então, isso aqui, para mim, é fundamental, a gente primar pela objetividade. A gente não tem direito de ficar cansando o leitor, muito menos o que nos escuta. Então, sejamos substantivos. Você vê que o Camelot, ele faz questão de falar muito sem dizer nada, mas ele quer passar a conversa na pessoa e a pessoa não sabe nem o que está comprando. A segunda frase dele: qualquer romance é social. Mesmo a literatura, Torre de Marfim. Torre de Marfim é trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Então, eu acho que qualquer que seja a manifestação artística, você está fazendo uma transformação. É uma prova de amor que a gente faz, é quando a gente faz uma mensagem. O suicida, quando ele não deixa a mensagem, mostra que ele não amou, não quer conversa, não quer nem que me esqueçam. Agora, mesmo o suicida, quando deixa uma mensagem, eu acho que os grandes heróis foram suicidas. Graciliano Ramos, como Jesus Cristo, como outros, quase todos foram presos. Sócrates, ele esperou ser preso. Então, observa que coragem de herói, mas ao mesmo tempo que inteligência de um filósofo, né? O Sócrates, ele poderia perfeitamente sair da cicuta, não ser condenado à morte. Bastasse que ele dissesse para aquele fórum de sábios: aqui nós temos um fórum de sábios, porque sabemos que nada sabemos. Mas então Sócrates foi interrogado. Sócrates, prova o que você anda dizendo por aí para os estudantes, para suas palestras subversivas. Também não escreveu nada que nem Cristo, ficava pregando, né, o que ele achava, filosofando. Aí ele disse: olha, é muito simples eu provar isso. Você aí é poeta, você sabe por acaso fazer um sapato? Então você não sabe. Você aí que sabe muito bem costurar um belo vestido, você sabe por acaso fazer um bom texto, né? Escrever uma boa prosa? Então você também não é sábio. Quem sabe é quem sabe tudo. Então ele disse: não tem jeito, isso aí a gente tem que eliminar mesmo. E ele preparou a última frase dele, que o que nós temos que fazer não é proibir, é instruir. Assim foi o Graciliano Ramos, quando foi preso, não era comunista ainda, não era membro do Partido Comunista, só vai ser daí a 20 anos à frente, a ficha assinada pelo Prestes. Mas quando aquele tenente que o perseguiu, queria um obséquio de promover uma afilhada dele, que chega exatamente aquele tenente para prender ele, diz: olha, eu estou aqui esperando há tanto tempo, você demorou muito, né? E não tinha nada, ele foi solto sem nenhuma interrogação, nenhum interrogatório a ele. E essa é a prisão de 10 meses que ele passa, e depois vem morar no Rio de Janeiro. A terceira frase é a seguinte: é fácil se livrar das responsabilidades, difícil escapar das consequências de ter se livrado delas. Então nós estamos assumindo aqui compromisso, parabenizo os novos acadêmicos, que é muito grande a responsabilidade sua de dar essa nova missão, de representar aqui, lutar pelas letras, pela nossa identidade, como falou o nosso orador que me antecedeu, mas a maior de todas é de quem recebe essa. Então a minha responsabilidade aumenta mais do que eu tenho quando você me passa essa que eu não tenho, difícil me livrar dela, não é fácil. Convoco-me, a quarta frase, convoco-me em excesso, por natureza ou por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões.
muito profundo isso. O Dom Quixote de La Mancha falava que se você não tiver sonhos, você não levantará da sua cama. E a outra é que ele era acusado de ser ateu. Ateu. Meu Deus do céu, que blasfêmia que eu vou falar aqui, mas o colega falou assim, se você quer admitir seu pensamento, você leva. Mas o nosso Deus também é ateu. O Deus católico, o Deus dos judeus, não acredita em outro Deus. Vamos parar com isso. Né? Religião é uma coisa maravilhosa, mas serve também para o mal, serve bem, mas serve também para a desgraça. Machado de Assis chegou a dizer assim: Deus criou a espiritualidade e o demônio a religião. Outra coisa muito interessante é que Deus criou o amor e o capeta o casamento. O velho Machado também era cruel, era humor sutil. Então, ele disse assim: ateu não é verdade. Tenho passado a vida a criar deuses que morrem logo, ídolos que depois derrubam, uma estrela no céu, algumas mulheres na terra. Ele deusava as mulheres. Ele casou 2 vezes, morre de parto, ele teve 4 filhos. Com a segunda, ele teve também 4 filhos, que foi quem cuidou de entregar um romance que ele fez enquanto preso, que é o chamado... Já passo. Nossa, apresenta aqui as obras dele. Então, dito isso, vamos continuar aqui com o nosso sequência que eu preparei aqui, para não esquecer detalhes que eu acho importantes. Ele nasce numa cidade pequena, nas Alagoas. O nome dessa cidade é Quebrangulo, ou Quebrangulo, né? E era o mais velho de 16 filhos. Classe média alta. A dele era comerciante, foi fazendeiro, tudo mais. Mas com apenas 11 anos de idade, você vê o despertar de um gênio, que nem o nosso Mozart, né? Ele, com 11 anos, ele escreve em textos já com muita sensibilidade social, que eu faço questão de ler ao final, porque a gente fecha com ele. Mas é a sensibilidade dele ver uma criança pobre na igreja pedindo esmola, como é que foi aquele dia para aquela criança. Então, ele nasce ao final do século passado, 1902, e vem morrer em 1953. Fumava feito um cacique. Acendia um cigarro do outro, não teve outra consequência, senão um câncer que ele o leva, né, para o outro mundo. Teve um momento também de participação política como profissional, porque ele, quando volta do Rio de Janeiro para as Alagoas, porque ele vem para cá com 20 anos e volta porque a família o chama, porque 5 parentes dele vêm a morrer da peste bubônica naqueles anos de 1920, e aí ele abandona um pouquinho o trabalho dele de jornalista, ele trabalhava aqui no Correio da Manhã, mas 2 outros periódicos, escrevia como pseudônimo lá para jornais também do Nordeste. Ele tem então um momento que ele se candidata, ele se inscreveu num partido político, se candidatou a prefeito de Palmeira dos Índios, onde tem o museu dele, foi eleito e começou a fazer uma política assim muito interessante, mas que o colonialismo, né, da região o passa a perseguir, porque ele era um pouco pegado dos índios para passar para os povos, queria dar merenda para seus alunos, o Estado pagou o uniforme, usava a lei, não fez leis outras, para unir os que efetivamente invadissem outras fazendas, de pessoas menos aquinhoadas, né? Então ele se compatibiliza. Eu acho que ele foi levado a renunciar. Com 2 anos ele renuncia. Mas a passagem dele, veja você, quem
rei nunca perde a majestade. Então ele, como político, ele tem que fazer anualmente, para justificar as verbas que ele recebia do Estado, relatórios, e um desses relatórios é uma peça também de literatura, conforme ele deixa transcrever. E isso o governador publica no Diário Oficial, a imprensa do seu estado reverbera, o Rio de Janeiro também, os jornais, e o Augusto Frederico Schmidt, o poeta do Juscelino, vai, que tinha uma gráfica, e pergunta: será que esse moço não escreveu algum texto aí? Ele diz: olha, eu tenho aqui, eu não apresentei para ninguém, acho que não vale nada. Ele sempre achou que a obra dele não valia nada. Ele disse: eu tenho então esse texto aqui, Caetés, que foi o primeiro que publicou. O Augusto Schmidt sumiu com os manuscritos dele, depois o que achou, 5 anos depois, 1983. Então ele vai, depois que ele efetivamente sai de Palmeiras dos Índios, renuncia e vai para a capital, e lá ele recebe um trabalho de ser, hoje chama-se secretário de Educação. Também revolucionou com o seu pensamento, que sempre pensou socialismo, sempre achou, xingava muito o capitalismo. Naquela época isso era coqueluche. Estamos vivendo aí em 1930, o Brasil em efervescência. Ele convive com Jorge Amado, com Raquel de Queiroz. Depois ela é interessante, a Raquel de Queiroz, o capitalismo, se torna muito amigo de Castelo Branco, e ele vai mais na direção, então, do Jorge Amado, né? E Zé Lins do Rego. Ele vai sofrer muita influência, também dos que ele já leu, e desse ciclo de amizade que ele tem livros escritos com esses personagens. Falando em livro, deixa eu fazer também um pouquinho, não é do meu nome, não. Eu estou trazendo um livro aqui para doar aqui na nossa entidade, que é das entrevistas que nós fizemos na TV comunitária, eu, meu amigo Moraes e o Marcos ali, que trabalhou. Eu faço questão de fazer esse agradecimento aqui público, que o Marcos, nosso cinegrafista, editor, jornalista também, está aqui, e é um exemplo de vida. Ele passou por uma crise maior na sua diabetes e teve que operar. E deu a volta por cima. Está aí, Max, parabéns. Deixa eu pedir um aplauso energético para o Max Figueiredo. Acabou tudo que é grande emissora de rádio e televisão do Rio de Janeiro, o Globo, Manchete. Então, voltando ao nosso querido Graciliano Ramos, a gente vai ter efetivamente uma produção maior. Ele escreve, para mim, uma obra dele chama-se Memórias do Cárcere. E por quê? Porque ele fez questão de subir o seu calvário para experimentar o que é um Estado opressor, o que é você ficar debaixo, efetivamente, de uma tirania, como Cristo preferiu, sentir aquilo, viver aquilo, e daí o maior dos discursos que a humanidade conhece, que é o Sermão da Montanha, né? E também no Novo Testamento, aquele que veio para dizer: todos somos irmãos, ninguém, como está no estatuto aqui da nossa entidade, ninguém deve ser discriminado por nada, por cor, por pobreza, por riqueza, nada disso. Haja vista Hipócrates, né, no julgamento dos médicos: se você entrar numa casa, você não tem direito de orar, se é de rico, se é de pobre, você está ali para curar a dor. Sua função maior é essa. Então isso é muito lindo da parte aqui dos que sonham efetivamente um mundo melhor, mais igual, mais libertário, no sentido também das liberdades, de ninguém poder proibir o outro, não é proibido proibir. Então ele é um pouco anarquista também. E depois ele briga também dentro do PCB, do Partido Comunista. É difícil controlar os intelectuais. É como disse o meu orador aqui que me antecedeu: ninguém vai calar minha voz, né? Isso é muito bonito. Então,
eu fiz questão de comparar Machado de Assis com nosso Graciliano como Dostoiévski, que eu considero Dostoiévski também o maior escritor de todos os tempos. Crime e Castigo merece ser lida, objeto de um filme também. A obra de nosso Graciliano também tem 3 filmes. Um filme que é São Bernardo, que é o mesmo tema que eu falei do Dom Casmurro. Ele tem Vidas Secas. Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere. Vidas Secas seria exatamente, ele diz, só quem viveu a seca. Ele disse assim, eu tenho lido grandes companheiros que escreveram, mas é mais ou menos o seguinte: eu sou com todo respeito às diferenças e democrata que eu busco sempre ser, mas efetivamente, quando eu quero pensar no bem-estar para a classe operária, os camponeses, por mais que eu descreva que é o sofrimento deles, eu não saberei descrever esse sofrimento, que eu não sou operário, porque eu não sou camponês, eu não sou mulher. Eu tenho que ser solidário, mas eu tenho que passar a vocês eu tenho que pegar o microfone e dizer o que é, né? Chico da Silva, não poder. Então, é isso que o nosso querido Graciliano Ramos fez questão. Nunca ligou para ter cultura, sofreu, como disse o companheiro aqui, o jornalista sofreu para caramba. Ele saiu da prisão, foi morar numa pensão. Depois que melhorou um pouquinho de vida, ele consegue trazer a esposa, os filhos para cá. E sempre atrasava, passava com vexame. Mas a recompensa é você fazer o que você gosta. Isso é muito fundamental. Então, o importante na vida de Graciliano, que eu admiro, que é meu escritor preferido, eu acho que não foi coincidência, sabe, do meu número ter caído no 19, Graciliano não. Porque veio tudo a calhar. Porque ele nunca traiu os seus objetivos, nunca fez essa autocrítica, morreu acreditando e lutando pelo que ele acreditava. E eu recomendo que os companheiros, os irmãos, não deixem de, até os vestibulantes, os jovens, aos meus 80 anos eu tenho que fazer ginástica. Olha aqui. Então as obras dele, São Bernardo, que eu citava aqui, ele se casa, aquele fazendeiro que se tornou de camponês, dono de grandes terras, né? Ele pensa, mas a vida do Paulo é muito interessante, porque ele pensou vingar um fazendeirão que pega a primeira paquera dele, né? Aí ele toma uma surra danada e nessa surra ele vai lá e vinga e mata o fazendeiro e vai preso. Na prisão foi que ele aprendeu malandragens. Essa malandragem ensinou ele a emprestar dinheiro a juros, e o sonho dele era comprar aquela fazenda de onde o cara tomou a namorada dele, ele vingou, ele matou o fazendeirão. Aí o que ele descobre quando ele sai da cadeia? Ele consegue uns empréstimos, começa trabalhando de novo como lavrador, começa a emprestar dinheiro a juros, e isso vai multiplicar, isso é a melhor coisa do mundo, é ser banqueiro. Impressionante. E ele vai lá e começa a ver o ponto fraco do herdeiro do dono da fazenda, que era jogador. Jogador é um dos temas de Dostoiévski também, que é jogar. Então o que vai acontecer? O jogador joga o dinheiro que ele empresta e não tem como pagar. Mas ele era vivo, ele pegava aquela nota promissória, registrava no cartório, e aí ele executa e ganha, toma a fazenda do cara. Aí a prisão é uma escola, para o bem ou para o mal, né? Ele foi para o mal.
Então, ele, a certa altura, disse: gente, eu já tenho tudo, agora eu tenho que pensar no filho, no herdeiro. Aí ele vai lá e na cidade vê uma professorinha, se encanta por ela, a Madalena. Só que a Madalena não era aquele pequeno burguês que queria ser riquíssimo, ganhar o mundo, como disse o Cristo, né? E aí, o que acontece? Ela era humanista, ela era muito voltada assim, para o que se falava, o momento que se vivia, pré-revolução de 1930, e a Madalena começa a ter atenção pelos trabalhadores. Enquanto ele dava surra nos trabalhadores, ela ia lá e ensinava, ela era professorinha, a alfabetizar, dava um conselho a ele, e no final ele começa a ser tocado por isso, que é um tema de Machado de Assis, que é o ciúmes. Ciúmes é coisa muito séria. Aí ele começa a xingá-la: olha, você tem que, confessa que você tem amante. E um dia ele está caminhando pelo jardim, todo dia ela ficava na janela escrevendo, ele não sabe o que ela escreve tanto. Aí uma folha se escapou, ela dizendo: meu amor, você tem que me entender melhor. O mundo não é como você está pensando, não. Aí só aquela folha disse assim: agora tem a prova. Madalena, olha aqui a prova. Ela não estava nem aí, ela sabia o que queria, os sonhos, ela tinha convicções. Ela olha para ele. Aí diz: poxa, mas já que você não quer voltar para mim assim, eu vou te dar uma viagem ao exterior, você vai ter chapéu, vestido longo, seda. Ela está: mas vem cá, o que há com você? Ele diz: não, nada. Você vai lá depois, pega essa folha e vê lá nas cartas que eu escrevi, você vai ver a continuação, o que é essa folha. Ah, tá. Aí, quando ele acorda no dia seguinte, ela já tinha saído e ela tinha tomado o veneno. Aí ele descobre que a Madalena não traía ele. A Madalena estava escrevendo para ele: olha, o que você precisa para ser amado, ser gente, ser humano, ser cristão, né? Um outro sentimento cristão é o amor. Então, isso aí é a lição, né? Ao contrário do Dom Casmurro, ele é tocado pelos ciúmes, e aí ele que se suicida, porque ele vê que o personagem, né, captura. Enfim, eu prefiro que vocês leiam os dois ao mesmo tempo, para fazer um comparativo. Em Recordação da Casa dos Mortos, ou Crime e Castigo, paralelamente com o nosso querido Memórias do Castro. São três volumes. O último capítulo ele não escreve, é obras incompletas, mas ele deixou muito tempo, porque ele citava no livro dele muitos colegas de prisão, que ele tinha uma preocupação seguinte: pode voltar a ditadura. Eu, por exemplo, fui preso político. Até hoje eu não conto onde é que eu me escondi, que eu vou precisar de novo desses esconderijos, e aí como é que eu vou ficar? Então, ele demorou, e depois morreu, e o livro dele foi póstumo, né? Então, eu vou ficando por aqui, que eu acho que o mais importante é a gente falar da essência da pessoa, no caso do nosso Graciliano Ramos. Foi o tempo todo fiel aos seus pensamentos, não gostava de nenhuma demagogia, não gostava de elogios, era livre de vaidades, e experimentou, como eu disse aqui, subir o cavalo para saber quem é Herodes, quem é o Império Romano, quem é o Império que fala muito de família, mas mata, deixa morrer crianças e mulheres lá em casa. Também o outro que foi também inclemente, burro, não soube medir consequências, do que deveria você mexer em casa de marimbondo. E aí vai por aí fora. Acho que é importante a diferença. Para mim, só para terminar, eu só vejo 3 lógicas existem na vida. A primeira lógica é metafísica, que os gregos teorizaram, que é metafísica. Além da física é Deus. Então, o homem era puramente assim, incapaz de saber tudo. Aí a ciência avança, né? Aí vem a lógica dialética, que é a lógica quase que quântica, né? A teoria da relatividade. Se eu estou com muita sede agora, o primeiro gole d'água vale muito mais do que o terceiro copo d'água. E no xadrez você tem um jogo que
o peão que menos vale quando chega na última casa, vale rainha, você pode ganhar o jogo. E depois vem a lógica, a mais divinal, é a lógica do santo. A lógica do santo é aquela que de repente ela cortou com o filho querendo estrangulá-la, e ela o perdoa. É aquela que faz o franciscano, os religiosos puros de verdade, vai curar a ferida dos que andam pelas ruas aí, vão dar banho e sem nada querer de volta. Então essa é a mais profunda, é a que fica, é de quem exatamente entra na essência da contradição das coisas. O que vale na vida, meu pai dizia assim, é bom ser bom. A gente ser fraterno, a gente acreditar no Cristo libertador, o Cristo que falou assim, é mais fácil um camelo passar no buraco do que um rico que está no céu. Porque quando ele testou, eu quero seguir você. Ele disse assim, vai vendo o que você tem e entra. Daí a palavra comunismo, sabe de onde vem a palavra comunismo? Não é de Marx, não é de Engels, não. Isso vem dos apóstolos, todos tinham que dar o que tem, tudo era comum. 4, 3, 2, Atos dos Apóstolos. Daí é que vem toda essa história. Aí a gente tem que, para poder manter nossos privilégios, cuidado com o comunismo. Não como criancinha. Bom, eu vou ficando por aqui. A minha gratidão, Ieda, primeiro, por vocês terem aceito a proposta do meu padrinho, fazer parte desse fórum que eu lhe disse aqui. Agora não vou chamar vocês mais de sábios, não, vou chamar também de santos, viu? Porque vocês praticam a lógica do santo. E também essa oportunidade a vocês que aqui tiveram a paciência de me escutar. Devo ter falado muita coisa, faço um desconto aí das minhas besteiras também, das elaborações. Eu não sou assim. O importante é, como disse o companheiro aqui, fala o que você quiser, seja livre e pregue a liberdade. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, aqui no espaço sede da Academia de Letras e Artes da Zona Oeste. Ao nosso lado, eu tenho aqui a presidente, a Ieda, professora, e também a vice-presidente, que é a Sônia Abreu, que nos recebeu aqui. Aliás, o meu padrinho também está aqui presente, que é da TV Comunitária do Rio de Janeiro, o Horário do Acordeon. E eu quero só pedir aqui uma frase e já dizer, Ieda, que tudo que eu tinha de expectativa com relação a Lázaro, com relação ao espaço, com relação à grandeza do ato que eu aqui assisti, excedeu nesse instante, viu? Parabéns, esse trabalho maravilhoso pela cultura, pela identidade nacional das nossas artes e letras. Então, Ieda, eu quero que você, mais ou menos, fala em poucas palavras o que é que nós fizemos hoje aqui, estamos fazendo ainda, né? Que continua, e parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, viu? Nós estamos fazendo uma assembleia solene de posse de novos acadêmicos e também apresentação de patronos e patronesses. E foi um prazer enorme receber você aqui e ouvir a sua apresentação de seu patrono, Graciliano Ramos. Obrigado. Eu quero também, não só cumprimentar, como ouvir da nossa, todo mundo aqui, elas são escritores, são artistas, agora da professora, psicanalista também, e também faz um trabalho maravilhoso na área de saúde, que é a Sônia Abreu. Nossos cumprimentos, nossas saudações e uma palavra aqui sobre esse ato aqui, que eu já dizia, que me deixou muito emocionado, e parabéns pelo seu trabalho. E como é que ocorre aqui a difusão das artes do Brasil, do Rio de Janeiro, especificamente da Zona Oeste? As artes estão agora sendo valorizadas, né? Porque nós passamos algum tempo sem apoio e sem incentivo para as artes. E agora nós estamos vivendo um novo tempo e, inclusive, eu queria lembrar que o Rio de Janeiro foi eleito
como a capital mundial do livro para o ano que vem. Então começa no dia 23 de abril de 2025 a 23 de abril de 2026, o Rio de Janeiro como capital mundial do livro. Então tudo que fazemos aqui, tudo que nós estamos movimentando, quanto ao livro, quanto à leitura, quanto à literatura, vai ser enfatizada de forma mundial no ano que vem. Então, nós estamos assim muito felizes por termos você aqui e por termos porque participamos, né, disso tudo, né, desse movimento. E sem arte, sem literatura, sem expressão, a gente não vive, a gente não cresce, né? Isso também terapeuticamente. Maravilha, Sônia, maravilha, Ieda. Eu quero também trazer aqui meu padrinho, que ele foi aqui. Olha, você foi o responsável. O Moraes, você está fazendo também um trabalho de cobertura aqui, você com sua sanfona mágica, quântica, né? Um pouquinho de como você chegou aqui e obrigado por também abrir as portas para esse peregrino que também deliciar-se, né, com esse trabalho maravilhoso. Por favor. Eu falar da Lázaro, eu estou meio prejudicado hoje, como você está vendo, a minha voz como está saindo, mas nós fundamos a Lázaro junto com a Ieda, com a Sônia, com o Cid, e a gente fica muito feliz por pertencer a essa instituição, que é uma instituição cultural que foca na letra, na arte, de modo geral, trazendo música, dança, tudo. Então, nós precisamos desse tipo de incentivo, desse tipo de instituição, e a Lázaro está de parabéns. Muito obrigado por existir e por a gente estar fazendo aqui esse evento tão grandioso, tão bonito para todos. Valeu, muito obrigado. Então, agora eu faço questão de oferecer aos leitores da Lázaro o livro de entrevistas que Moraes também é nosso diretor da diretoria colegiada da TV Comunitária do Rio de Janeiro, é meu colega de sanfona, e depois eu quero também, com sua permissão, chamar o seu esposo aqui, que é uma das pilastras aqui, e também de uma ONG chamada Vida Feliz. Então, são entrevistas assim que a gente selecionou, que a gente humildemente oferece aqui como uma forma de agradecer nossa presença aqui, tá? Muito obrigado. Então, vamos chamar aqui, companheiro, por favor, colega meu de Petrobras, e eu estou no rastro dele, porque eu estou com 80, ele disse que já fez 90. 92. Ô Cid, eu estou na sua esteira, viu? Fiz 80, agora eu quero que você me ensine a chegar aos 92. Parabéns, você é uma das pilastras também dessa ONG aqui, que é a nossa Lázaro, e você também é um dos presidentes de uma outra que trabalha com uma espécie de um joint venture, de uma parceria, né? E a Vida Feliz. Como é o Vida Feliz? E é viver feliz também com a Lázaro? Como é que é? Vida Feliz e a Lázaro, nós estamos juntos trabalhando. Desde a fundação, muito antes da fundação, nós já trabalhávamos com uma outra academia que estava para fundar e que acabou não aparecendo, né? E nós, então, embarcamos na mesma canoa e hoje a Lázaro vai fazer 1 ano já, né? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. 3. A gente vai ficando velho, vai esquecendo das coisas. Mas, olha, essa apresentação de hoje valeu para mim, porque me deu uma nova vida. Eu escutei coisas hoje aqui que me levaram lá dentro do coração. E queria fazer aqui um convite para vocês. Se vocês puderem vir agora, no primeiro domingo agora, que o próximo domingo é o Dia das Mães. Mas a Ieda não sabe disso, mas
nós estamos com vontade de antecipar o Dia das Mães para esse primeiro domingo agora. Vai ser o Bom Dia Poesia. É uma atividade nossa que já vem há alguns anos atrás. Tá? Estou convidando vocês para que compareçam e venham aqui prestigiar, não a nós, mas a própria mãezinha de vocês. Maravilha. Olha, muito obrigado, gente. Vida longa para a nossa Alazo. Olha, obrigado. E muito obrigado por você existir, meu querido, viu? Você é uma lição de vida para mim também. Pra Um abraço forte. Tudo de bom. Então, Vamos chegar lá. essa reportagem aqui tem também o apoio do Max Figueiredo, nosso cineasta, editor e colaborador maior, viu? Parabéns também, meu querido, fazer esse trabalho que você faz.